passou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que através, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites dessa vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Olá, amigos de estudos bíblicos. Mais uma semana para aprendermos mais da palavra de Deus. Estou muito feliz por juntos novamente, e especialmente aos que chegam hoje. Sejam bem-vindos. E os que estão também há tempos, a alegria no meu coração porque temos aprendido muito a respeito do nosso Deus. Eu gostaria de convidá-los hoje a abrirem as suas Bíblias no livro de Números. Nós vamos para o Velho Testamento. Então vamos lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números capítulo 14. Então nós vamos para este capítulo do livro de Números. E vamos refletir hoje, vive a reclamar, nada está bom. Vive a reclamar, nada está bom. Bíblia aberta, você pode abrir a sua Bíblia impressa ou a virtual. E agora nós vamos ler alguns versículos desse texto. Números 14, 22. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Números 14, 23. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Números 14, 24 ainda. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. E ainda o Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Bíblia lida, oremos. Agradecidos, ó Pai, pela palavra de Deus, falar conosco todo momento da nossa vida. E o Senhor tem nos dado o crescimento espiritual e a nossa fé tem aumentado cada vez mais em Ti. Temos aprendido a descansar plenamente nas Tuas promessas. E agora, ó Pai, nós estamos aqui lendo a Tua palavra. O Senhor conhece os nossos corações, conhece os corações daqueles que estão participando conosco online. Vem falar conosco, vem nos alimentar e que eu seja um instrumento nas Suas mãos para a Tua glória e que haja o alimento espiritual que precisamos. Oramos, agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vive a reclamar, nada está bom. A grande colocação do texto que lemos de Números 14 é: pare de murmurar, pare de murmurar.
E quando a gente vai estudar essa palavra no hebraico, no livro de Números, é a palavra lim. E ela pode significar sussurrar, resmungar e reclamar. Eu vou usar a palavra reclamar para que fale ao nosso coração, e uma palavra bem comumente usada nos dias atuais. E é claro que vou me lembrar de uma personagem muito comum na atualidade, que é o reclamão. Em todo lugar nós encontramos uma reclamona e um reclamão. E até eu lembrei do Hard lá, a hiena, do desenho animado, e lembrei da síndrome de Hard, muito conhecida. E a pergunta é, você é um reclamão? Você é uma reclamona? E a personagem sempre dizia, ó céus, ó vida, ó azar, isso não vai dar certo. Era comumente a colocação da hiena Hard reclamona. Por isso nós devemos estar atentos que a reclamação, a murmuração, o sussurro, é algo que a pessoa é dominada pelo descontentamento. A pessoa nunca está bem. É dominada pelo desacordo, pela ira, pelas queixas, pela oposição. É uma personificação tóxica e negativista da existência. Quando nós vamos para esse contexto histórico do texto bíblico, nós nos reportamos para um momento muito especial do povo de Israel. O povo de Israel ficou 430 anos escravos no Egito e clamaram a Deus, pediram a Deus, e o Senhor Deus foi maravilhoso, porque veio em favor do seu povo ali no Egito, oprimido por aqueles tiranos, né, ditadores, em relação à vida do povo de Israel, e o Senhor Deus mostrou o seu poder para os egípcios e para o povo de Israel, que não tinha a intimidade com Deus como os seus antepassados tiveram. E o Senhor Deus, para libertá-los ali, mostrou como Ele é poderoso. Ele é magnífico, Ele é estupendo. E as 10 pragas vieram, quebrando os deuses egípcios, mostrando que Deus é poderoso, Deus é soberano. Nós tivemos águas em sangue, rãs, piolhos, moscas, pestes dos animais, úlceras, saraivada ou chuva de pedras, gafanhotos, trevas e mortos primogênitos. Tudo isso mostrando como o nosso Deus age, como o nosso Deus opera. O nosso Deus é justo. E Ele nos ama e Ele também é justiça. Ele age na hora certa. E o povo de Israel teve a oportunidade de sair do Egito e ir para a terra prometida. E é claro que depois de todas essas pragas, o Egito estava acabado economicamente, emocionalmente, psicologicamente. Eles despojaram até os egípcios e eles foram para o deserto. Veja que maravilha, o poder de Deus manifesto ali em libertação do povo de Israel. E é claro que diante daquele momento especial, o povo estava a caminhar já rumo à terra prometida, para o deserto, e eles se depararam com o Mar Vermelho. E ali naquele momento em que estavam, os egípcios voltaram a persegui-los, tomaram consciência de que não deveriam ter libertados, e entre os egípcios e o mar, ali eles puderam ver o grande poder do Deus Todo-Poderoso. E ali Deus mandou que Moisés estendesse o seu bordão, seu cajado, e o mar foi aberto. E eles passaram a pé seco pelo meio do mar. Deus mostrou o seu poder àquele povo, e eles puderam sentir o quão grande é o nosso Deus, o quão poderoso é o nosso Deus. É o Deus onisciente, o Deus onipotente. E ali eles estavam conhecendo a grandeza e o poder de Deus. É claro que começou a jornada após o Mar Vermelho, viram a derrota dos seus inimigos, os egípcios, ali diante do mar, mas começou a peregrinação. E essa peregrinação era uma peregrinação maravilhosa, porque durante o dia Deus estava ali manifesto uma nuvem
que ficaram como um toldo, e à noite uma coluna de fogo. E ali começaram os problemas do povo de Israel, que havia deixado o Egito. E ali começaram as murmurações. E ali começaram as reclamações. No momento que eles estavam olhando para Deus, vendo o poder de Deus, foi magnífico. De repente eles começaram a olhar para os problemas, para as dificuldades no deserto, e a partir daí começam as reclamações. E é claro que na reflexão de hoje, na meditação de hoje, vem a nós também nos dias atuais. Como parar de reclamar? Porque vivemos numa sociedade totalmente dominada pela murmuração, pela reclamação, e nada está bom. E a gente percebe isso em todas as faixas etárias, desde crianças, adolescentes, jovens, adultos, senhores, senhoras, terceira idade, reclamando o tempo todo. Então a questão é como parar de reclamar, e nós temos que tomar muito cuidado. Cuidado por quê? Primeiro ponto importante, que a reclamação, vive a reclamar, nada está bom, a pessoa se torna um viciado em reclamação. E o que aconteceu ali? E a gente percebe, eu estava a ler para o tema de hoje e eu encontrei essa frase do Philip Roth, do Pensador, e ele reflete muito bem o que é esse viciado em reclamação. O hábito de reclamar virou uma epidemia a nível nacional, e o Felipe coloca, a pessoa reclama da segunda-feira, reclama porque está chovendo, reclama porque faz calor, reclama do trabalho, reclama da faculdade, reclama dos professores, reclama do ônibus, reclama do cabelo, reclama do corpo, e vai reclamar porque o vício, a pessoa está viciada na reclamação. E é claro que no texto bíblico, Números 14, 22, o texto nos coloca algo triste. Nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, os homens ali no deserto, Deus havia mostrado o seu poder na saída do Egito, a abertura do Mar Vermelho, e a presença dele ali na nuvem, o dia todo, guardando o povo, e à noite a coluna de fogo, eles não deixaram de reclamar. E o texto bíblico diz aí que eles puseram à prova 10 vezes. 10 vezes reclamaram diante desse poder maravilhoso de Deus e não obedeceram à minha voz. E a gente vê isso, né, disposto aí claramente, esses 10 momentos de reclamação. No Mar Vermelho, perseguidos por Faraó, em Mara, quando as águas ficaram amargas, no deserto de Sinai, quando tiveram fome, no deserto de Sim, sobre guardar o maná, no deserto de Sim, não recolheram o maná no sábado, em Refidim se queixaram por causa da água, no Monte Sinai o bezerro de ouro, em Taberá reclamaram do Senhor, em Quibrote, Hatavá, murmuração e gula, em Cádiz, no deserto de Parã, recusaram aceitar a proposta do Josué e Caleb e desejaram voltar ao Egito. Então, é triste ver a pessoa com o poder de Deus, a grandeza de Deus, manifesta na vida delas, ali no deserto, elas puseram Deus à prova e reclamaram. É o mesmo que acontece hoje, a pessoa tem tudo, né? Vive a reclamar, nada está bom, a mesma coisa. É o que acontecia com eles ali, reclamando das dificuldades. E a gente percebe que em Números 11, isso vai ficando bem evidente. Quando a gente lê Números 11, 1, queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Queixar-se, reclamar, nada está bom. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira. Deus havia feito tudo, estava fazendo tudo, estava a cuidar daquele povo. O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Deus não se agrada, porque quando a gente reclama de Deus. O objeto é alguma coisa de reclamação, mas na verdade você está reclamando de Deus. E é claro que ali eles chegaram a falar de Deus, a vida é uma droga, né? A gente percebe aí, nossa vida é uma droga, como? Mas veja bem, Números 11, 4 vai refletindo para nós esse vício da reclamação. E o populacho que estava no meio deles,
que juntamente com o povo de Israel veio um grupo de pessoas que não eram do povo de Israel. Vieram juntos. Veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Veja bem, que loucura. Loucura. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Veja que tristeza. A falta de gratidão pelo que tem. Pelas coisas que tem, fica sonhando com coisas que não tem. E observe que tiveram saudade das comidas do Egito, mas não falaram do chicote dos feitores do Egito, do sofrimento da escravidão do Egito. Tiveram saudade das comidas. O próprio Deus estava ali presente com eles, cuidando deles, atuando na manutenção deles ali no deserto. Mas observe que esse vício é tão sério. Eu estava a ler o que a Jane Alves Leal disse. Siga em frente sem olhar para trás. O grande problema do reclamão, da reclamona, do viciado na reclamação, ele sempre está olhando para trás. Ele vive uma vida para trás. E o que passou não importa mais. Nós temos que caminhar para frente, seguir em frente. Olhe para frente. É o que a gente aprendeu na escola. Quando na hora da prova, o professor sempre diz: olha para frente e faça a sua prova. É claro que em Números 11:6 ainda, vai descrevendo esse vício presente ali na vida do povo de Israel. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. É uma tragicidade quando ouvimos isso. Deus todo dia entregava para eles o maná caía do céu, a comida caía do céu, todo dia havia o delivery ali, todo dia dado por Deus, nos 6 dias, é claro, menos o 7º. E eles estavam ali, estou enjoado desse maná. É interessante a gente ver hoje as famílias, as pessoas. Tem tudo, está enjoado, não está bom. Tem o de melhor, não está bom, vive só reclamando. Tem tudo. E aí era a relação ao povo de Israel. Porque o problema deles estava no coração. Eles não tinham ainda entendido o poder de Deus, não tinham realmente, não eram íntimos de Deus. Não havia percebido a grandeza de Deus e não havia gratidão no coração deles. É claro que sem graça era o maná. Imagine, eu queria receber uma comida do céu. Alguns historiadores dizem que o maná, o sabor é como se fosse um pão de mel. O maná caía do céu a comida e não estava bom. Vive a reclamar. Nada está bom. Números 11:6. E em Números 14 agora, o versículo 2, vai mostrar esse vício terrível do povo de Israel. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Observe bem, o problema deles era o coração. Coração ingrato, coração mau, mal agradecido, coração que não via o poder, a grandeza de Deus. Coração que não sabia dar graças pelo que tem. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara se tivesse morrido na terra do Egito. Olha que loucura! É como aquela senhora que está ali para passar uma pilha de roupa. Se eu morresse agora seria tão bom. Loucura! Tomara se tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Que loucura! Olha a ação de Deus, a libertação de Deus, o poder de Deus manifesto. Ali Deus presente, cuidando deles. A mesma coisa acontece hoje. Nós temos tudo, temos o cuidado divino, o amor de Deus e estamos reclamando. Nada está bom. Vive a reclamar. A visão deles ali, eles achavam que estava sem futuro agora. Não tem futuro nenhum para nós. Se tivesse morrido no deserto. Olha as colocações da pessoa que é ingrata, que vive uma vida de reclamação. E Números 14:4 ainda traz para nós. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha que algo triste. Deus havia colocado Moisés para liderá-los. Deus havia chamado Moisés lá em Midian para vir libertar o povo, preparado Moisés. Estava ali sendo guiado por Deus. Teve a oportunidade de ter o contato direto com Deus ali no Monte Sinai. Recebia as próprias orientações e a liderança dele é questionada. Porque o reclamão, nada está bom, nada. A comida não está boa, a liderança não está boa, nada está bom para ele. Porque na verdade ele tem uma visão
deformada nas dificuldades. Isso é muito triste. A pessoa que vive, nada está bom, né? Vive a reclamar. Por quê? Números 13, 2 vai mostrar bem claramente isso. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Agora estão lá na entrada da terra prometida. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, tendo cada qual príncipe entre eles. Eram os melhores príncipes. Números 13, 33. Também vimos ali gigantes. Então, olha bem o problema. A visão deformada. Eles viram gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha a situação complicada aí, porque eles tinham um complexo de inferioridade. Eles diminuíram a si mesmo ao espiar a terra prometida. Os príncipes se viram agora de príncipes, eles foram príncipes para espiar a terra e voltaram gafanhotos. Porque a visão deles é uma visão sem confiança em Deus, sem descansar em Deus, sem sentir o cuidado de Deus. E é maravilhoso saber que Deus cuida de nós desde do ventre da nossa mãe. O Salmo 139 traz para nós que Deus já escreve todos os nossos dias. E Ele nos acompanha na formação, na fase do nascimento, em toda a nossa existência. Assim como Deus cuida das aves, das plantas, o Novo Testamento traz para nós no Sermão do Monte, Jesus, assim Ele cuida de nós. E esses homens não estavam confiando em Deus, estavam pecando contra Deus, porque a reclamação, de fato, é um pecado contra Deus. Não confiar, não descansar, não esperar em Deus. E mais ainda, ali manifesta o poder de Deus em tudo, desde a saída do Egito até aquele momento da chegada da terra prometida. Deuteronômio 29, 5 traz para nós: 40 anos vos conduzi pelo deserto. E olha, Deus mostrando para eles. E é importante nós, pais, mães, avós, bisavós, mostrar aos nossos filhos. Olha o cuidado de Deus. 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes. As roupas deles não envelheceram. Houve a manutenção de Deus para que eles tivessem. Não havia como adquirir no deserto roupas. Nem se gastou o vosso pé a sandália. Não, as roupas, na verdade, vejam bem, roupas que nunca envelheceram. Sandálias que também estavam ali presentes para eles na caminhada pelo deserto. E Deus cuidou de tudo isso. E eles não valorizaram, porque a reclamona, aquele que vive a reclamar, nada está bom, ele não valoriza o que tem. E ele não agradece a Deus o tudo que Deus tem feito. E é o que acontecia ali, eles não viram isso, eles olharam para o problema. E na verdade o problema deles era maior do que Deus. E sendo que Deus é maior do que qualquer dos nossos problemas. E quando nós olhamos para Deus, temos fé em Deus, confiamos em Deus, o Senhor opera maravilhas, como aconteceu com eles. E agora ali naquele momento, em que apenas exigia a confiança, a fé, o descansar em Deus, a gratidão a Deus, eles se manifestam de uma maneira totalmente abominável diante do Senhor Deus. É claro que mostra aquela falta de fé na bondade de Deus. A bondade de Deus é imensa, né? Nós temos aí cantado essa bondade de Deus. O cuidado de Deus é maravilhoso. E Salmo 27, 13 traduz para nós: apesar disso, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. E o Senhor tem sido maravilhoso. O nosso Deus é bom. E o versículo 14, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Descanse no Senhor, confie no Senhor. E quando nós olhamos para Deus, há algo assim, olhamos para o autor que sobrou nossa fé, há algo muito especial, nos fortalece. E nós não entramos nesse vício terrível que invade a nossa sociedade brasileira e internacional também. Mas vejam bem, vive a reclamar, nada está bom, porque está viciado na reclamação. Será que nós não estamos nessas condições também? Se estamos, é hora de analisar, pensar, refletir, pedir perdão a Deus e alterar o quadro da nossa vida.
Às vezes nós não estamos sendo abençoados por Deus porque nós estamos apenas pecando contra Deus, sendo reclamão, uma reclamona. Mas vejam bem, qual é o objetivo da reclamação? Então, vive a reclamar, nada está bom, porque é viciado. E qual é o objetivo realmente da reclamação? Primeiro aí a gente vê em Números 14, 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação diz isso: tomara eu tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Olha que loucura! Morrido e tal. Olha, Deus cuidando deles nos mínimos detalhes, cuidando deles nas roupas, nas sandálias, na alimentação que caía do céu. Agora eles já estavam se revoltando contra pessoas. O problema não são as pessoas, o problema é o coração. O coração que não serve a Deus, o foco dele é atacar alguém, porque na verdade o problema não é aquela pessoa, é ele mesmo. É esse povo que não está com o coração servindo, descansando, confiando em Deus. Vive uma vida de ingratidão. E aí nós vemos Moisés e Arão, né, que estavam liderando o povo, eram usados por Deus, instrumentos de Deus, bênção na vida daquele povo. Agora, Números 14, 27 ainda, além de atacar a Moisés e Arão, a liderança, Números 14, 27. Até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Agora é o próprio Deus. Porque Deus não se agrada do reclamão e da reclamona. Porque antes de estar reclamando da liderança, reclamando do trabalho, reclamando da família, reclamando de tudo, está reclamando de Deus. É Deus, porque é Deus que providencia tudo. É o Deus da providência que nós confiamos. Murmura contra mim, tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim, tenho ouvido as reclamações. Deus ouve, porque o nosso Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Onipresente, Ele está em toda parte. Agora veja bem, contra Deus. Imagine o povo de Israel, Deus os liberta do Egito, abre o Mar Vermelho, só milagre. E eles pagam a Deus com murmuração. E é o que acontece hoje. Deus tem feito milagres em nossas vidas, tem nos mantido firmes, fortes, sustentado as nossas famílias, e a ingratidão perdura. A reclamação é imensa. Nada está bom. Vive a reclamar. E aí contra Deus. Deuteronômio 27. Murmuraste nas vossas tendas e dissestes. Lá nas tendas, Deus estava ouvindo. Deus estava vendo o que eles estavam a fazer. Como hoje também, Deus está observando todo o nosso proceder. Tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito. Que horror! Deus tinha ódio em relação, os libertou, os trouxe, deu tudo, né? Cuidou, zelou, estava até ali, mantendo a vida do povo, do povo da liderança, dos familiares, de tudo. Nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Olha que loucura! Quando a pessoa realmente ela não tem o foco em Deus, a confiança em Deus, o olhar dela não é para Deus, a visão é deformada, ela tem esse procedimento. E ela fala loucuras. A insatisfação da alma que nunca está contente com a providência divina. Nós confiamos num Deus providente, que nos mantém, que nos sustenta. Um Deus que nunca desampara os seus filhos. E assim foi com o povo de Israel em todo o período que eles viveram ali. Estavam no deserto, mesmo aquele povo ingrato. A mão de Deus estava ali a cuidar deles. E é o que acontece hoje. Mesmo as pessoas não querem saber de Deus, não dão importância para Deus, não buscam a Deus. Mas a graça de Deus, nós chamamos teologicamente graça comum, chove em todas as casas, não só na casa daqueles que fazem a vontade de Deus. Há alimento para todos, não só naqueles que fazem a vontade de Deus. É a graça comum, que é dispensada também a todos. E assim Israel é a providência. Olha o maná caindo do céu, a comida caindo do céu. Eu queria, nos dias atuais tão cara a comida, né? Eu queria que isso acontecesse. Êxodo 16, 3. Disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estavam sentados junto às panelas de carne. Olha que loucura, lembravam da comida, da barriga, não lembravam do sofrimento, da dor, do que passaram como escravos, e comiam pão a fartar. Que horror! Pois nos trouxesse a esse deserto para matares de fome. Olha que falta de visão, falta de confiança em Deus. Olha o que a reclamação leva as pessoas a pecar contra Deus e a não ter a bênção de Deus.
e ser abominável diante de Deus pelo procedimento. Agora, observe, Êxodo 16:4 ainda. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá a colher diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. E olha, eles vão ter comida. E depois eles queriam carne. E olha, vieram as codornizes. 16:12, Êxodo. Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, disse: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, mostrando a eles o poder de Deus. É o que acontece conosco, quando nós reclamamos. Depois a gente chora diante de Deus, pede perdão a Deus, porque vê o quanto Deus, o milagre de Deus se faz. E é o que aconteceu aí. O milagre de cair do céu o pão, mas eles pagaram com murmuração. O milagre de queriam carne, Deus sustentou. O milagre de Deus, mas eles pagaram com murmuração, com reclamação. Deus tem feito milagres nas nossas vidas e nós pagamos com reclamação. Agora observe bem, Êxodo 16:13 ainda. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Deus mostrou a eles, mostrou aos reclamões o poder dele, mostrando que eles estavam sendo guiados, guardados pelo Deus Todo-Poderoso. Mas veja bem, vive a reclamar, é viciado em reclamação. E o objeto da reclamação é direcionado a pessoas, como a gente viu aí a Moisés, mas na verdade é direcionado a Deus. A pessoa realmente está pecando contra Deus, quando é um reclamão ou reclamona. Mas, terceiro lugar, vive a reclamar, nada está bom. As consequências da reclamação. Então vejam bem, é viciado em reclamação, cuidado. Cuidado, esse objeto da reclamação é o próprio Deus. Nós estamos ofendendo a Deus, nós estamos pecando contra Deus, mas veja bem, as consequências da reclamação. E quando a gente vê etimologicamente a palavra reclamar, quer dizer clamar duas vezes. Isso é interessante isso. Números 32:13. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, porque vem as consequências. Quando nós vivemos uma vida de reclamação, murmuração, ingratidão, uma vida que não expressa todo o prazer, a alegria, em todas as circunstâncias, olha o que vem aí. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fez-os andar errantes pelo deserto, 40 anos, veja bem, sofreram as consequências, 40 anos. Até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eles não entraram na terra prometida. Ficaram 40 anos ali naquele lugar. Para quê? Porque eles pecaram contra Deus. E é claro que o itinerário da jornada sofreu atraso, como sempre. Atrasa. A pessoa reclama, atrasa a vida da própria pessoa, a vida da família, a vida do ambiente onde ela vive. Ela é tóxica para aquele ambiente. E reclamar é triste porque atrasa a vida das pessoas. As pessoas não vão para frente, pode ver, não vai para frente. Passa ano e ano porque vive o dia todo em reclamação. Há pessoas, nesse período todo que eu trabalhei como religioso, 40 anos, ativamente, havia pessoas que eu encontrava na rua que a vontade não era dizer bom dia, boa tarde, boa noite, mas o que dói hoje? O que dói hoje? Porque era só reclamar, nada estava bom. E essa semana eu li preparando para o estudo, essa frase que é bem importante agora. Eu já ia reclamar, é a pessoa falando, mas lembrei que o povo de Israel deveria ficar 40 dias no deserto. Seria 40 dias no deserto ali, eles passariam. Mas acabou ficando 40 anos porque reclamou. Quantas pessoas estão aí há 40 anos na reclamação, não muda a vida, 20, 10... Vão passar a vida inteira, morre reclamando, não é? E a reclamação levou o povo a andar em círculos. 40 anos para andar naquela região ali, o estado, né, de Israel é do tamanho do Sergipe, nosso estado, o melhor estado brasileiro. 40 dias podia ser resolvido tudo, mas não, eles ficaram andando em círculo, e a pessoa que reclama vive andando em círculo e levando a sua família a viver em círculo. E a grande indagação hoje, agora, ou você muda ou tudo se repete. É a mesma coisa, é cíclica a vida da pessoa. E é claro que
A morte da geração do Egito foi antecipada. Todos eles morreram. Não entraram na terra prometida. Não receberam a bênção de Deus. Quem é o reclamão não recebe bênçãos de Deus. No caso aqui, receberam a maldição de Deus, porque morreram todos no deserto, aquela geração. E a visão apenas na existência dessa vida, e sem olhar na promessa eterna de Deus. Nós temos um Deus que é soberano, um Deus que está acima de tudo, um Deus que nos ama eternamente, um Deus que preparou o seu Filho para vir a este mundo, morrer na cruz, pagar as nossas dívidas e nos dar a vida eterna. Eles olharam para o momento presente, não olharam para a eternidade, olharam para o deserto, para os problemas do deserto, mas não olharam para o Deus que criou o deserto, o Deus que estava acima deles ali, em uma nuvem durante o dia e à noite uma coluna de fogo. Não olharam para o Deus que dava comida para eles todo dia, que deu carne, queriam carne, um Deus que cuidou deles. Agora veja bem, Colossenses 3, 1, 2. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque a passagem é passageiro. Onde está Albert Einstein, o grande filósofo? Onde estão os grandes líderes da história? Porque tudo é passagem. Né? Desapareceram. Quando a gente lê também o Colossenses 3:3, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, a partir de agora, nós temos Jesus Cristo conosco. Nós que o recebemos como Senhor e Salvador. Ele passou a morar na nossa vida. Todos os nossos pecados foram perdoados. Nós nos arrependemos. E o selo de Deus, o Espírito Santo, habita em nós. E o mais importante ainda, os nossos nomes são escritos no livro da vida. E isso daqui é temporário. Agora veja bem o versículo 4. Quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Porque aquele momento do deserto ali era temporário. O momento da nossa vida aqui também na Terra é temporário. O que são 80 anos? 70? 100? Nós estamos vendo pessoas durante 105, já vi um durante 127. Quer dizer, o que é isso? Nada, diante da grandeza. Faltou olhar para algo acima do problema, acima do deserto, acima da vida da pessoa. Por isso ela vive reclamando. Ela não consegue ver o Deus Todo-Poderoso está acima de tudo, governando tudo, providente. E reclamar adiantou a morte dos filhos de Israel no deserto. Todos pereceram no deserto, os que saíram do Egito e não confiaram em Deus. Viveram uma vida de reclamação, murmuração. 10 murmurações é o que o texto refere. Podia ser 10 bênçãos, mas 10 murmurações, 10 reclamações. E aí mostra algo muito triste. Esqueceram da soberania de Deus. As pessoas olham hoje, focam hoje nas questões políticas, sociais, problemáticas religiosas, coisas do presente, e esquece que tem uma soberania, tem um Deus justo, tem um Deus juiz. O nosso Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele é soberano. E a gente aprende claramente que todas as coisas, nós não entendemos o que está acontecendo conosco naquela circunstância. E quanto mais problemas, mais dificuldades, mais nós confiamos em Deus e mais somos íntimos de Deus. E aí o texto bíblico traz para nós Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Tudo tem um plano, tudo tem um propósito. Por isso não é para reclamar, mas é para aceitar a vontade de Deus, confiar na vontade de Deus, porque aquilo é para o meu crescimento espiritual. Os problemas, as adversidades, as dificuldades, as dores vêm para que eu seja mais íntimo de Deus. E quanto mais dores, mais dificuldades, mais lutas, mais eu cresço na confiança no Senhor. E aí eles mostraram algo muito triste. Veja bem aí as consequências da reclamação. Além de todos perecerem que viveram uma vida de reclamação ali, além de ser 40 dias para que eles pudessem chegar, durou 40 anos, mostra a ingratidão por tudo recebido gratuitamente de Deus. Então, na hora que vai reclamar da comida, lembre-se que o Senhor Deus está nos proporcionando. A hora que vai reclamar dos filhos, Deus deu aqueles filhos. A hora que vai reclamar do marido, lembra, Deus deu aquele marido. A hora de reclamar daquela sogra, Deus deu aquela sogra, aquele sogro. A hora de reclamar do trabalho, Deus deu tudo. Deus tem dado, Deus tem suprido as nossas vidas.
Lembre-se bem. E é claro que 1 Tessalonicenses 5,18 coloca para nós algo importantíssimo. Em tudo dai graças, porque essa vontade de Deus em Cristo Jesus para com você, em tudo dai graças. Sejam agradecidos, porque há um propósito, há um plano para nosso crescimento espiritual. E eu louvo a Deus por todos os problemas e dificuldades, porque me fizeram crescer, descansar em Deus e confiar plenamente nele e viver uma vida agradável. Né? Agora, as pessoas que eu convivi na vida que reclamaram, elas ficaram para trás, desapareceram. Muitas até já partiram. Né? Não tiveram uma vida feliz, uma vida abençoada, porque não confiaram na ação de Deus em tudo, para que pudesse ser um instrumento de Deus aqui na terra, ser uma bênção na vida das pessoas as quais convivem. É claro que reclamar não resolve nada. Isso é ponto pacífico. Quando tiver alguém reclamando, fala, não vai resolver nada, não adianta nada. Agora veja bem, concluindo. A Bárbara Rovaron, ela tem uma frase para a gente concluir hoje a meditação, não é? Vive a reclamar, nada está bom. Você pode abrir a boca e reclamar. É o que ela coloca para nós, é para reflexão também agora. Você pode abrir a boca e reclamar, ou abrir a mente e aprender. Eu prefiro abrir a mente e aprender, porque eu prefiro descansar em Deus, confiar em Deus, sabendo que nada na minha vida acontece por um acaso, por coincidência, mas por providência de Deus e pela sua soberania. O dia será o mesmo resultado, não. Veja bem, cada dia. E é importante a gente viver cada dia em gratidão. É claro que há uma colocação também bem interessante e fala conosco agora nessa conclusão do nosso tema de hoje. Vive a reclamar, nada está bom. Aprenda uma verdade. Na boca que só sai acusação, desabafo, ódio, revolta e reclamação, há um coração doente e uma alma amarga. Eu tenho encontrado nesses 40 anos como religioso, né, como servo de Deus, aí, como reverendo, eu tenho encontrado, né, almas amargas, corações doentes, não é? Algo que precisa ser transformado, Deus precisa transformar esse coração. Tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração que o serve, para que sejamos como Davi, um homem segundo o coração de Deus. E em Lucas 6,45, concluindo, né, o homem bom, do bom tesouro, do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E o reclamão, a reclamona ainda não teve uma experiência profunda com Deus, ainda não conhece o poder de Deus, como aconteceu com os israelitas. Manifestado ali fisicamente a presença de Deus na nuvem, e na nuvem durante o dia, como o toldo e a coluna de fogo à noite, o maná que caía do céu e tantas outras coisas, tudo manifesto nas nossas vidas. Fisicamente, o milagre foi feito ali e eles preferiram reclamar. E hoje é a mesma coisa, o milagre de Deus se faz na nossa vida e as pessoas preferem reclamar. É claro que Números 14, 24. E aí mostra a história de que realmente de pessoas que não eram reclamonas, mas eram gratas a Deus. Olha o que diz aí, Números 14, 24. Porém o meu servo Calebe, o próprio Deus falando isso de Calebe, visto que nele houve outro espírito, ou seja, um coração grato a Deus, um coração que descansa em Deus, e perseverou em seguir-me, e eu farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. A vida de Calebe foi uma bênção e a sua família também. E a vida das pessoas que são gratas a Deus, não ingratas. A vida dos reclamões é só sofrimento para ele e para toda a sua família e sua descendência. Aí Calebe a gente vê o contrário. E Calebe, nele houve um outro espírito. Por quê? Nada de reclamação. Deus falou, olha a murmuração do povo. Para Calebe, não. E Números 14, 38. Mas Josué, filho de Nun e Calebe, são os dois, eram 12 espias. E foram os 2 espias que foram para a terra prometida e confiaram no poder do Senhor. Filho de Jofoné, que eram dos homens que foram espiar a terra prometida, sobreviveram. São abençoados, descansaram no Senhor, confiaram. E é claro que entraram na terra prometida
sem reclamação. E um aí auxiliando o outro, e eles sobreviveram em meio àquela multidão ali. Quando a gente lê o texto bíblico, falam 600 mil homens que saíram, sem contar mulheres e crianças. Então, a maioria pereceu por causa de ter uma vida de reclamação. E vive a reclamar, nada está bom. Por isso, vejam aí, olha, fizeram toda a jornada, aí está o mapa colocando, e não entraram na Terra Prometida. Apenas entraram na Terra Prometida Josué e Calebe e sua descendência, porque não reclamaram. Por isso, concluindo, e agora é o Novo Testamento, o apóstolo Paulo falando para nós, no fim da nossa meditação. Filipenses 2,14. Fazei tudo sem murmurações, pode-se colocar no texto também a tradução, reclamações, nem contendas. Vamos viver uma vida realmente sem reclamações, para que nós possamos ser abençoados na nossa missão como servos de Deus, abençoar os nossos familiares e abençoar, sermos bênçãos em todos os lugares que fomos, para que realmente as pessoas conheçam o poder de Deus e aprendam a descansar, a confiar e sejam gratas a Deus por tudo que Ele tem feito nas vidas delas. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos agora então orar ao Senhor. Senhor Deus, como é bom nós aprendemos de Ti no estudo da Tua Palavra. Gratos porque aprendemos a ter uma vida totalmente descansando, confiando, esperando em Ti. E nos liberta, ó Pai, da reclamação. Que ela não tenha poder nenhum em nossas vidas. Que ela não seja um vício em nossas vidas, ó Pai. Porque nós sabemos que a reclamação é pecado contra Deus. Que isso não faça parte do nosso viver. Nos perdoa e hoje, ó Pai, fala ao coração, desperta as pessoas que ouviram a não terem essa vida, porque assim como o povo de Israel ali pereceu no deserto, 40 anos viveram ali, podiam viver 40 dias, vidas atrasadas, porque não confiaram em Deus, não descansaram em Deus e se tornaram reclamões e reclamonas, Senhor. Agradecemos pela palavra e por esse momento abençoe todos aqueles que participam, fala aos seus corações e os abençoe. Queremos, ó Pai, agradecer pela vida do Ravi e o Benício, os bebês que estavam internados, gêmeos, e eles já estão em casa, graças a Deus, o pedido da nossa irmã que ora, mulher que ora, Andressa. Nos lembramos também da Elaina, Senhor Melo, que fez aniversário. Grato, Senhor, por mais um ano de vida a ela, cuida do seu caminhar, a fortaleça e dá a ela todo o suporte para superar a perda da sua mãe, que já está em glória contigo. Agradecemos ao Pai pela nossa vizinha Sueli. Ela venceu a químio e a rádio, Senhor. Gratos porque o Senhor está curando, zelando dessa vida, Senhor. Cuida dela espiritualmente. Também, ó Pai, nos lembramos do seu Grigolon. Estava num momento difícil da sua vida e o Senhor operou ali, curou o seu Grigolon. Gratos por essa dádiva, Senhor. Queremos, Senhor, interceder pela Adriana Gobato. O Senhor sabe que ela precisa fazer aquela cirurgia. Ó Pai querido, haja de tal maneira que o SUS libere a cirurgia para a cura sua, a cura física, mas a fortaleça espiritualmente. Colocamos também, ó Pai, a Juliane e a Maíra Prado, Senhor, ambas com problemas similares, e especificamente a Juliane precisa que o seu sistema de saúde libere também a cirurgia, e seja operando de tal maneira que possa haver isso rapidamente para que ela possa fazer a sua cirurgia. Também, ó Pai, intercedemos pela Gabriela Teotônio. Hoje de manhã ela enfrentou uma cirurgia. Seja cuidando, ó Pai, agora dessa fase de recuperação. Guia a sua vida. Colocamos também o Wesley, ó Pai, na luta contra o câncer da escola Antônia, e seja operando, cuidando dele, abençoando a sua vida, recuperando a sua saúde. Queremos lembrar também do Rubens, pai da Sandra, lá de Maringá, ó Pai, mulher que ora. Sei que ele está precisando da Tua graça, do Teu poder, e seja operar naquela vida. Nos lembramos, ó Pai, da Shirley. Temos orado pela questão do seu câncer, Senhor, que voltou, que o Senhor possa estar cuidando, fortalecendo o seu caminhar. Colocamos, ó Pai, também as pessoas enlutadas, a Arlete, a mãe do Jean, a Duda, a Yara, a Lucelena, todas essas pessoas que perderam seus entes queridos. As conforte, ó Pai.
Colocamos também, ó Pai, a família do jogador português e seu irmão, o jogador Diogo Jota e seu irmão André Silva, que morreram tragicamente, aqueles jogadores, em um acidente na estrada. Senhor, conforta o coração dos seus familiares, os capacite a passar por esse vale da sombra e da morte. Não nos esquecemos também da família da Juliana Marins ali, que foi enterrada essa semana no Rio de Janeiro. Seu corpo foi trazido para o Brasil e seja confortando seu pai, sua mãe, seus irmãos. Cuida daquela família, Senhor. Também, ó Pai, aquelas pessoas vítimas do balão ali em Santa Catarina, os familiares, Senhor, daquelas pessoas, 8 vítimas que já estão em glória contigo, já estão na eternidade. Seja confortando, fortalecendo os seus corações. Não esquecemos, ó Pai, da luta contra o câncer do Eduardo Taquinaca, do Alexandre, do Sidney, Senhor, tanto de EPI quanto Tietê. Cuida deles, Senhor, seja operando, recuperando a saúde de cada um deles. Não esquecemos muito mais nunca do seu Hélio Gardenal, Senhor. Cuida dele, cuida da Carmo, cuida da família, Senhor. Guarda o Reginaldo Mucim, a sua família, seja recuperando a sua saúde. E seja o Pai com a Maria Pilon, resolvendo seus problemas familiares. E seja o Pai com o seu Valdemar, que já está após cirurgia e recuperação, e seja cuidando deles, zelando da sua vida. Guarda, Senhor, o pastor Eduardo ali no combate ao câncer. O câncer voltou. Cuida dele, cuida da esposa Helena, dos seus filhos, e seja, ó Pai, abençoando no tratamento que será feito. Guarda, Senhor, também a Cadiges, ó Pai, na sua cirurgia feita, gratos por ela, e agora abençoe na sua recuperação e em relação aos seus olhos. Guarda, ó Pai, o nosso país, tem misericórdia da nossa nação, e seja com o governo federal, estadual, municipal. Acompanhe os passos da nossa nação. Sabemos, ó Pai, que o Brasil está nas tuas mãos, na tua soberania, e seja dirigir tudo, cuidar de tudo. Guarda o povo, guarda, Senhor, as famílias, as vidas que precisam da tua graça, do teu poder. E agora, ó Pai, que os professores estão em férias, os abençoe e dá o descanso necessário aos alunos também. Guarda, ó Pai, em tudo a nossa nação, e agradecemos por esse momento de comunhão. Nos abençoe e que possamos, ó Pai, com alegria estarmos sempre te servindo e o buscando através da leitura da tua palavra e da oração. Agradecemos por esse momento e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. E agora vamos cantar ao Senhor. Louvai a Deus, soberano Senhor do que é feito. Louvai, ó sim, de vossa alma tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia, e com amor vos defende, abençoa por vida. Lembrai também que o poderoso nos vem fazer feliz companhia.